Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, carta de Tiago, capítulo 5. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 6. Façamos a leitura. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Só até aí. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir o que sempre temos te pedido, quer seja num domingo, quer seja numa quarta, quer seja num sábado, Senhor. E o pedido é que o Senhor fale ao nosso coração. Nós bem sabemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas também sabemos que pela tua soberana vontade, pelo teu soberano amor, pela tua graça indizível, a tudo isso, Senhor, vence. A nossa limitação, aquilo que nos barra de fazer, de aprender os teus ensinamentos. Que aqui, Pai, só se ache a tua palavra, apesar de nós, apesar de mim, pecador, apesar de mim, moribundo, porque se não fosse a graça do Senhor Jesus sobre mim, por tua causa, Deus, eu não teria condição alguma de me achegar a Ti em oração, que dirá estar aqui. Então, Pai, vence isso em nós, vence em mim, e que o Senhor seja glorificado no fim de tudo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, nós estamos chegando no final da carta de Tiago, essa epístola, conhecida por epístola universal, ou geral, carta geral, né? E nós estamos no último capítulo. Depois de termos vindo de uma exortação severa da parte de Tiago, no capítulo 4, verso 13 ao verso 17, nós agora entramos na reta final dos seus ensinamentos, daquilo que ele se propôs, humanamente falando, a falar para os seus leitores originais, e a gente sabe que Deus, através do Santo Espírito, estava por detrás de todo o processo. E nós estamos numa passagem que o foco de Tiago não é, os leitores originais. Esses versos de 1 a 6, o foco não são os leitores, não é os leitores originais. O que é que eu quero dizer com isso? Não são
essas palavras não são para os cristãos que estavam ali de posse desse documento, dessa carta, né, endereçada a eles e remetida por Tiago. Com base em que eu estou afirmando isso? Por duas razões, pelo menos. A primeira é que, apesar desses 6 versículos serem uma continuação dos versos 13 a 17 do capítulo anterior, apesar de ser uma continuação, né? Porque no capítulo anterior, do verso 13 ao 17, Tiago estava tratando também da questão da confiança no material, e aqui você vê nitidamente isso, né? Aqui nós não vemos, nesses versos de 1 a 6, nós não vemos nenhuma perspectiva de libertação da parte de Deus. Que perspectiva de libertação da parte de Deus é essa? Você vê aí nos versos 13 a 17, por exemplo, o verso 15, que quando Tiago ele exorta, ele diz que você não pode dizer, né, vamos a cidade tal, vamos lá lucrar e tal, comprar. Você deve dizer, ao invés disso, se o Senhor quiser, né? Então isso aqui é uma espécie de saída, tipo, isso aqui é errado, o certo é esse. Está entendendo? E nesses versos de 1 a 6, que nós acabamos de ler, nós não vemos nenhuma saída. Nós vemos juízo condenatório, é até redundância. Se é juízo, é condenatório, né? Nós vemos palavras duras, palavras de juízo, palavras de condenação. E nós não vemos nenhuma palavra de libertação, de refrigério da parte de Tiago. Então, a primeira razão pela qual esses 6 versículos não são endereçados aos cristãos. A segunda razão é que tanto em Tiago, capítulo 4, verso 13 e verso 17, quanto Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11, você vê Deus, através de Tiago, tratando com o povo dele. Eu primeiro tratei aqui da questão da saída, mas eu estou falando um tratamento com o povo mesmo, se dirigindo ao povo mesmo, os destinatários da carta. Então você vê aí, por exemplo, do verso 7 ao verso 11, Deus tratando através de Tiago com o seu povo. E se você retroceder do verso 13 ao verso 17 do capítulo 4, você vê Deus tratando com o seu povo através de Tiago. Então essas são pelo menos 2 razões pelas quais essas palavras não foram endereçadas aos cristãos que receberam essa carta de Tiago. Essa palavra, essa parte que nós acabamos de ler, é endereçada àqueles que não confiam em Deus, e sim no material. Vou repetir. Essas palavras, esses juízos, certo? Ditos por Tiago, são para aquelas pessoas que não confiam em Deus, não vivem a sua vida a partir da confiança em Deus, a partir da fé, mas a partir do material, daquilo que vê, daquilo que toca, daquilo que sente, e confia tão somente nisso. Dirigem suas vidas tão somente através disso. Então, essa é a temática desses 6 primeiros versos que nós vamos meditar. Por fim, antes da gente prosseguir, eu gostaria de dizer uma coisa, né? Uma espécie de antídoto, se tiver se formando alguma ideia errônea aí que
possa ter surgido não na palavra de Deus, mas nas minhas palavras aqui, tá certo? Vocês sabem que dia é hoje? Não vale quarta-feira, 4 de outubro. O que se estão comemorando hoje? Esses fogos que vocês acabaram de ouvir. São Francisco, olha o católico ali. São Francisco. Vocês sabem quem foi São Francisco? Ou o Francisco? Era do Lázaro? Hoje é o dia do Francisco. O Francisco também cuidava dos animais. Eu não sou católico, né? Eu não tenho obrigação de saber. Mas deixa eu dizer, esse homem, ele tinha posses. A história, quando eu vou resumir aqui, dar um resumo bem grosseiro aqui da vida do... Ele tinha posses. E depois de um encontro que ele teve com Jesus através dos textos sagrados, né? Ele viveu uma vida a partir eu vou dar a minha interpretação disso, certo? Da miséria, certo? Uma vida contrária àquela pessoa que é materialista, que a gente estava tentando descrever aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Escritura Sagrada, em hipótese alguma, faz uma apologia, uma defesa, vou usar uma palavra difícil aqui, que os marxistas gostam. A Escritura não faz apologia ao pauperismo, certo? Que é uma vida, um estilo de vida a partir da miséria, tá? Como você vê, por exemplo, no Francisco. Como você vê, por exemplo, naqueles cristãos, se você pegar um bom livro de história, naqueles cristãos da Idade Média, né? Por exemplo, conta-se uma história de uma mulher chamada Teresinha de Jesus. Essa mulher, sério, Teresa d'Ávila, ou Teresa Ávila, mas ela é conhecida popularmente como Teresinha de Jesus. Ela tinha esse estilo de vida paupérico e ela dizia que ela era a noiva de Cristo mesmo, de fato, de verdade. Mas ela tinha que viver nessa abnegação, né? Então ela não tomava banho. Ela, né, conta a história que tinha piolhos nela, os bichos subiam nela e tal, né? Enfim, a Bíblia ela não faz apologia a isso, certo? E quando eu digo que a Bíblia não faz apologia a isso, eu quero dizer também que a Bíblia não condena, preste atenção, aquele que tem posses, aquele que sabe se utilizar das posses, dos bens materiais. A Bíblia condena, Deus, através de sua palavra, condena aquele que faz das posses e dos bens materiais a razão de sua existência aqui nesse mundo. É isso que a Escritura condena. Não é que nenhum rico, alguém que tenha posse, não vá para o céu, porque até mesmo o cristianismo, em sua trajetória, teve vários cristãos de posses. Por exemplo, um exemplo aqui bem conhecido, Jesus não teria uma tumba se não fosse um rico. O José, natural de Arimateia. Não é que nenhum rico vá para o céu. O que Jesus estava dizendo ali, em Mateus 19, 24, é que aquele que confia tão somente nas riquezas, é mais fácil ele passar pelo fundo de uma agulha mesmo, do que ele ir para o céu. Então, a Bíblia, ela não faz apologia ao pauperismo, ou seja, essa vida a partir da miséria. Como certa vez eu encontrei um irmão dizendo que era muito humilde e que, portanto, ele só tinha de se vestir com roupas rasgadas.
Eu disse, não, isso aí não é humildade, não tem nada a ver. E ele olhava para uma calça minha, para que isso, cara? Né? Tem nada a ver, cara. Então a Bíblia não faz apologia ao pauperismo, adverte, confronta, condena aquele que faz das posses, das riquezas, a razão de suas vidas, né? E se a gente vê tanto na nova como na antiga aliança, ok? Amém? Então, vamos lá para essa exortação, para essa palavra condenatória, esse juízo da parte de Deus através de seu servo Tiago, aí a quem confia tão somente nas riquezas. Amém? Glória a Deus. Eu pretendo não me alongar muito aqui na exposição, é sério. Eu pretendo ser bem sucinto, bem objetivo aqui, tá? Então vamos aí para o versículo de número 1. Versículo de número 1, o versículo de número 1 inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: ouçam agora vocês, ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Um tom futuro no versículo 1, né? Não é a desgraça que lhes sobreveio, ou que está acontecendo com vocês, mas é uma desgraça que sobrevirá, né? Virá no futuro a eles, né? Nós temos aqui Tiago com características de um profeta, certo? Nesse verso de número 1, nós temos Tiago com a característica de um profeta. O que é? Agora nós vamos meditar um pouco na natureza do ofício profético. O que era um profeta? Era alguém que adivinhava o futuro? Sim ou não? Era alguém que a pessoa ia depositar um dinheiro no gasofilaço. Eu estou criando aqui uma situação hipotética, certo? Mas a pessoa tinha que depositar R$100 no gasofilaço. Aí ela puxa do bolso só 50. Aí ela bota no gasofilaço só R$50. Aí o profeta: opa, Deus está me revelando que você tem mais 50 no bolso. E mais, Deus está me revelando a intenção do seu coração, que era depositar 100 e você só depositou 50. Aí o cara cai morto. Não. Não é a natureza do ofício profético. Basicamente, a natureza do ofício profético, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, é quando o povo está em ruína, o povo está em desgraça, o povo está com o coração endurecido para Deus e ele precisa, por assim dizer, de umas palmadas. Tá? Ele precisa, por assim dizer, de umas palmadas. É claro que alguém que vai estar me ouvindo ali pelo YouTube vai tentar me corrigir, dizendo: e a revelação, né? A vontade de Deus, por exemplo, Isaías, né? O profeta messiânico e tal, envolvia sim no ofício do profeta. As predições, alguém vai me dizer: mas e aí, Flávio? E, por exemplo, o Isaías falando sobre o futuro Messias, ou até mesmo Ágabo, lá em Atos, quando preveu uma fome na Judéia. E aí? Eu sei que tem esses elementos proféticos, né, no ofício profético, mas a natureza do ofício profético, o núcleo do ofício profético é o conserto do povo de Deus. Deus enviava homens de coragem,
homens que não temia a morte, para confrontar, se preciso, sabe quem? Reis. O rei tem o poder de mandar matar a pessoa, de mandar confiscar os bens da pessoa. Então é preciso ter coragem para bater de frente com um homem desse. O profeta, ele tinha que ser um homem de coragem para confrontar, sabe quem? Sabe quem? Um sacerdote. O sacerdote está em pecado. E não importa se o sacerdote é idoso ou se o profeta é uma criança. Sabe qual evento eu estou me referindo, né? Samuel, olha as mulheres que estavam na gincana, vamos se ligar. Samuel e o Eli. Eli, um homem já avançado, sacerdote, mas Deus falou para Samuel que ele ia, estou colocando aqui de uma maneira mais simples, baixar a mão sobre a casa, sobre a vida de Eli. Então essa é a natureza do ofício profético. E Tiago tinha esse tom aqui em suas palavras. Tiago tinha esse tom em suas palavras, e isso casa com o foco de suas palavras, que eram esses ricos, essas pessoas cheias de posse, essas pessoas que os seus leitores originais, nos cultos outrora, nós vimos aqui, que estavam cedendo os lugares que eram próprios de membros mais pobres para eles. Tiago está se dirigindo para essas pessoas, destemidamente, olhando para a cara deles, né? Não, olhando não, né? Escrevendo para a cara deles. E dizendo: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. É isso que ele está dizendo. Ele está sendo corajoso, ele não está nem aí para o pescoço dele. Assim como um Elias, símbolo da coragem profética, né? Assim como um João Batista, viveu à sombra desse símbolo da coragem profética de Elias, né? Esse espírito de coragem profética, Malaquias encerra o Antigo Testamento dizendo que viria um homem para fazer isso e endireitar as veredas, o caminho do Senhor. Tá? Então era nesse tom que Tiago estava. Né? Que Tiago estava. E aqui a gente tem uma lição preciosíssima para nós aqui do Gereissati 1. Que nesse sentido, em que eu estou tratando aqui sobre o ofício, a natureza do ofício profético e do uso que Tiago faz desse ofício, desse tom, dessa característica, nesse sentido, muitas vezes a igreja do Senhor precisa de uma mensagem com essas características. Muitas vezes alguém destemidamente precisa vir aqui à frente e denunciar coisas que estão acontecendo. E denunciar pecados reincidentes no meio do povo de Deus. Sem se importar se a renda vai cair. Não é? Sem se importar com isso. O povo de Deus, no século 21, ele está meio melindroso. Vocês sabem o que é melindroso, né? Milindro é aquele não me toque, é o sensível, né? Então, se alguém vem aqui à frente e dá uma palavra mais dura, chamando você ao arrependimento, chamando você de fato e de verdade à mudança de vida, ao abandono do pecado, aí foi tão duro.
né? O irmão parece que veio de casa brigado com a esposa. Esse irmão aí não acordou bem não. Mas não, de vez em quando é preciso sim. E nesse sentido, a igreja é carente de profetas. Nesse sentido aqui, tá? Não é de pessoas para adivinhar aqui o número da Mega Sena, não, tá bom? Mas nesse sentido aqui, a igreja é carente de profetas. De homens que tenha a coragem de denunciar, quando preciso, os pecados do próprio povo de Deus. Amém? Então tenhamos essa consciência em primeiro lugar. Não vamos ficar sisudo ou sisuda quando alguém vir com essa coragem e denunciar o meu, o seu, o nosso eventual pecado. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, nós vamos meditar aí nos versos 2 e 3, porque nesses versos nós temos uma acusação, não é? Da parte de Tiago, contra a inutilidade, presta atenção, a inutilidade dos bens materiais para a esfera espiritual eterna da realidade. A inutilidade desses bens materiais, é isso. Olha só, verso de número 2 e 3. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. É isso que nós vamos ver aqui. O contexto aqui, mais uma vez, é um contexto de juízo. Tá? Um contexto de juízo. E nós temos aqui a acusação, vou repetir para fixar na sua mente, de Tiago contra a inutilidade dos bens materiais para a esfera espiritual e eterna da realidade. Nós sabemos que a realidade, eu não vou ser platônico aqui, tá? Ela é meio que dual, dupla. Ela é como uma moeda, que tem um lado e tem um outro, né? É isso que nos faz diferentes daquele povo dos livros de história, de biologia que a gente aprende na escola, né? Que o homem veio do macaco, que tudo que a gente tem é isso aqui, que o universo é como uma caixa tampada, né? Que só existe o que há aqui dentro do universo, desse mundo. É isso que nos faz diferentes deles. Porque nós acreditamos que depois da morte não acabou, depois da morte tem mais alguma coisa. Amém, irmãos? Eu estou preocupado se você não dizer um amém, né, antes? Anota o nome aí do pessoal que não acredita em vida após a morte, viu? A gente não deve acreditar em reencarnação. Ressurreição a gente acredita também, tá certo? Então, a realidade, ela é como uma moeda, ela tem dois lados. E o material, os bens materiais, recursos materiais, eles meio que não te ajudam em nada a ser mais santo. Ajuda? Sim ou não? Não tenham medo de dizer não, viu, gente? Não ajudam. Me dê um exemplo de que um bem material, nele mesmo, a finalidade nele mesmo, vai te tornar vai fazer com que você acumule galardão, né? Lá no porvir. Então é inútil. E ainda mais, isso fica mais evidente quando as pessoas se tornam escravas desse bem material. Porque o bem material, ele não está
para nós sermos os seus escravos e vermos eles como a finalidade última da vida. Os bens materiais, os recursos naturais, eles estão aí para serem usados mesmo. E me desculpem os que defendem as baleias, um monte de coisa. Está aí para ser utilizado mesmo. É o que a Escritura diz, né? A gente tem que dominar, subjugar. É isso que nós somos feitos para fazer. E não o contrário, sermos subjugados, dominados pelos bens materiais. Como? Vendo eles como a finalidade última da vida. Vivendo como se isso fosse tudo que a gente tem. Tá? Então, Tiago, ele vai falar que isso aqui, nele mesmo, isso tudo aqui, esses bens materiais, neles mesmos, são inúteis. São inúteis. Pelo contrário, isso aqui, uma vida de alguém que vê a finalidade última nisso aqui, que se agarra a isso aqui, essa atitude vai ser a testemunha lá no tribunal. Sabe que tribunal é esse? Sim ou não? O juízo final. Então, Tiago, ele usa 3 tipos de bens materiais aqui. Certo que quando eu for falando esses bens materiais, quando a gente for lendo, você vai dizer, isso aí não faz nem eu me interessar. Mas isso aqui você lembra que é para a época. Né? Quem tinha muito isso aqui, ó. Se bem que tem coisas aqui ainda hoje, que se alguém tiver, segundo os padrões do mundo, ó, tá lá em cima, né? Então ele usa 3 coisas. Por exemplo, a riqueza de vocês apodreceu. Como é que tem aí numa atualizada? Não, no meu aqui tem riqueza. Qual é a palavrinha que substitui essa riqueza? Não, ninguém se arrisca. Bem, essa palavra aqui, ela tem a ver com agricultura, com safra, certo? Como é que alguém retirava a sua riqueza, não toda, mas uma boa parte dela, nesses tempos, nos tempos de outrora? Através das safras, das plantações, né? É daí que a gente vê muita parábola da parte do Senhor. Jesus utilizando a agricultura. Nós vemos no Antigo Testamento uma atividade agrícola forte no meio do povo de Deus, no meio dos povos vizinhos. Então, essa riqueza, a riqueza de vocês apodreceu, é se referindo às safras deles. A agricultura, a atividade agrícola deles, né? Que lembra daquela parábola, né? Que um cara foi e recolheu tudo, botou no celeiro, tudo que ele tinha e disse: agora eu vou dizer para minha alma, né? Bebe, come, deleita-te. Aí Jesus diz: tolo, hoje mesmo te pedirão a tua alma, né? Então essa é basicamente o primeiro tipo de bem material que Tiago utiliza aqui para condenar. Está pensando o quê? Vai apodrecer. Apodreceu. Vai colocar a finalidade nisso? Isso aqui tem fim. Isso aqui é só para cá. Mas a gente crê em algo maior do que isso, que vai além daqui. A nossa vida, a nossa existência, ela não está só condicionada aqui. Mas a sua riqueza apodreceu, e é se referindo à safra, à atividade agrícola deles. O segundo tipo de riqueza que Tiago utiliza é uma coisa bem conhecida nossa. Olha só. E as traças corroeram o quê? As suas roupas. Não bastava uma pessoa que tinha uma atividade forte agrícola e que era dono de terras com plantações. Algo mais tinha que sinalizar que o camarada tinha um poder aquisitivo
maior. E era a roupa. A roupa. Alguém que tinha uma estola de um linho fino e tal, isso sinalizava que a pessoa era abastada. E quanto mais a pessoa enriquece, mais a pessoa quer ser mais rica. E uma pessoa, hoje em dia, isso é verdade, né? Se você for dizer por aí que tem dinheiro, aí no outro dia aparece com a boca cheia de formiga num matagal desse aí, né? Mas antigamente não, né? Não tinha essa atividade furtiva, né, que tem hoje. Mas a pessoa queria sinalizar bastante, dizer mais e mais, e as roupas faziam essas funções. Eu desconfio que tem alguém, hoje em dia ainda continua com essa ideia, né? O sapato de couro de jacaré, né? Terno italiano e tal. Outro dia eu vi um cara na rádio falando sobre isso, mas deixa isso para lá, né? A terceira referência que ele dá ao tipo de bens materiais é o monetário. O monetário, a moeda, né? Aí ele diz ouro e prata. Ele fala da ferrugem que faz isso, né? E, gente, uma observação se faz necessária. Atenção, atenção. O que deve representar o valor máximo de uma pessoa nesse mundo, e essa é a luta da igreja, essa é a atividade da igreja, é o que 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20 diz. Vamos lá ler, vamos lá. Bota lá. 1 Pedro, acho que é só virar a página da sua Bíblia, capítulo 1, verso 18 e 20. Olha o que é que diz. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Aí ele vai revelar agora o que foi por meio do qual eles foram redimidos dessa maneira vazia de viver. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Esse é o valor máximo para um ser humano. Não somente para cristãos, mas para todos os seres humanos. E como eu disse, essa é a luta da igreja hoje. Essa é a nossa missão, pregar esse evangelho para que esse homem possa ver Deus como a razão última de sua vida. Para que nesse mundo ecoe-se o nome de Deus, O nome de Deus avance como uma bandeira, avance como um estandarte. Essa é a missão da igreja. Então, o que a Escritura diz, sobretudo o Novo Testamento, a nova aliança, né, o novo pacto, é o sangue de Cristo. Ele que deve representar o valor máximo em nossas vidas, e não coisas como safras, não coisas como vestimentas, e não coisas como a moeda. Não é isso. E aí é quando a gente percebe, aí já eu entro aqui na minha aplicação para nós do Gereissati 1, aí é quando a gente percebe que esse negócio de teologia, evangelho da prosperidade não casa com a mensagem bíblica. O que esse ensinamento, o que essa falsa doutrina produz, são pessoas que se agarram cada vez mais em coisas do que em Deus.
Aí, como uma medida de escape para aliviar as consequências, eu vou criar aqui um verbo, certo? Gospeliza as coisas. Não, mas pode, mas porque isso aqui é gospel, pode. Né? Uma das razões pelas quais o povo está gospelizando as coisas é para viver nelas mesmas, com essa justificativa para si mesma. Não casa, a mensagem bíblica não casa com esse ensinamento, esse tal de evangelho da prosperidade. Por outro lado, a mensagem bíblica não casa com o pauperismo, aquele que eu falei lá no começo da mensagem, que a teologia da libertação, né, para quem é católico, né, prega que é uma vida de abnegação, uma vida de pobreza, né? O pobre é o centro de tudo. Evangelho para o pobre. Não é a ênfase bíblica. A ênfase bíblica está na necessidade de remissão, de redenção do ser humano para a glória de Deus. Eu ia falar da versão protestante da teologia da libertação, mas eu posso ser um pouco injusto aqui ao falar disso, mas deixemos um pouco de lado. Então, tampouco a mensagem bíblica casa com esse outro lado aí da moeda, né? Então, tem algo mais, né? Tem algo mais. Eu já disse esse exemplo várias outras vezes aqui nesse púlpito, mas eu vou citar ele de novo, tá certo? Eu estava vindo com meu sogro há um tempão atrás dentro do carro e tal, e meu sogro dirige muito bem, entrou de uma vez numa rua ali na Avenida Central, e uma irmãzinha ia passando, ia mesmo, sabe, de frente com ela. Aí ele brincou com ela dizendo: quer ir para a glória agora, irmã? Aí ela: não, agora não. Quer ir para a glória não, irmã? Não, quero, mas agora não, mais para frente, né? Isso denuncia, né, o apego das pessoas, fazendo dessa vida, desse material, a finalidade de suas próprias vidas, né? Então vamos passar para o terceiro e último ponto, que é uma última acusação da parte de Tiago, e a acusação agora vira ou mira em torno da defraudação do salário de trabalhadores por parte dos ricos. Os ricos estavam tirando esse direito dos trabalhadores, e Tiago está detonando aqui, está denunciando esse erro que está aí nos versos de 4 a 6, que diz: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate, ou seja, em dia de festa, né? Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele, esse justo, ofereça resistência. Então, há uma condenação aqui da parte de Tiago contra a defraudação desses ricos, né, que estavam defraudando o salário dos trabalhadores, de seus trabalhadores. Então, em primeiro lugar, eu quero meditar bem rapidinho com vocês nessa primeira parte do verso de número 4, que diz assim: vejam, aliás, na última parte, que diz assim, o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Está vendo aí? O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago está dizendo assim para eles: ei, escute, o Senhor ouve
os injustiçados. Tá? Ah, Flávio, é mentira. Calma. O Senhor ouve os injustiçados. Tiago está dizendo para ele: ei, ricos, chegou ao fim. Chegou ao fim isso. Sabe por quê? Porque o lamento deles chegou ao Senhor dos exércitos. Mas você talvez diga: Flávio, eu já fui injustiçado várias vezes, eu vejo pessoas injustiçadas, pessoas clamam a Deus, eu clamei a Deus, mas eu fui injustiçado e ponto final, e aí? Meu lamento não foi ouvido pelo Senhor? Foi. Só que, calma, o Senhor reservou um dia, para todos os seus devedores lhe pagarem. Para todos os seus devedores lhe pagarem. E esse dia é o dia do juízo. Esse dia vai chegar. É por isso que a Escritura fala que Deus é o nosso vingador, não nós. Não é nós que vai fazer alguma coisa aqui. Deus reservou um dia para acertar as contas com todos aqueles que lhe devem. E aqueles que se lançarem tão somente em fé e arrependimento sobre o Cordeiro, esses serão poupados. Amém? O Senhor ouve os injustiçados. E, número 2, temos aí no verso de número 5, o estilo de vida tipicamente materialista. Vocês vivem luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate, ou seja, em dia de festa. Não é que você ter boas roupas, Tiago está dizendo, não é que você ter boas roupas, você comer bem, não é? Você desfrutar de um lazer vai te fazer ficar mal com Deus. Não é isso. É pessoas que vivem em função disso. Pessoas que vivem em função disso. Vivem no lazer porque só tem aquilo ali, cara. Pessoas que vivem luxuosamente, glamourosamente, porque só tem aquilo ali. Mas nós não vivemos assim porque a gente sabe que tem mais. Não é verdade? A gente sabe que tem mais. Não é só isso aqui. Então, se eu tiver uma blusa da Zeffirelli, não importa. Né? Eu posso ter uma outra blusa, isso aí não é a finalidade da minha vida, não. Ah, Flávio, mas tem que se vestir para mulher. Mulher tem que, né? E tal. Minha filha, olha aqui uma roupinha mais baratinha, se contente, né? Não vou gastar mais do que eu posso para poder você me ver de Zeffirelli e ficar contente. Aí a luz corta e tu nem me vê, né? Então esse é a vida tipicamente de um materialista. Outro dia eu estava vindo lá da minha sogra para a igreja, né? Eu estava na minha sogra nesse dia, lá no Piratininga, e estava vindo para cá. E eu passei numa casa bem pequenininha, sabe? Nem rebocada tinha, mas sabe o que é que tinha na parede que não estava rebocada? Uma Smart TV de 50 polegadas. Entendeu? Eu trabalhava numa empresa e eu eletricista, ó, grandeza, hein? Ô, grandeza. Andando na bicicleta da empresa. E um cara lá que era auxiliar, chegou lá num Peugeot. Aí eu... Ei, mas quanto é que tu paga nesse Peugeot? O salário era 724, certo? Nesse tempo. Quanto é que tu paga nesse Peugeot? Ele, R$600. Aí eu, tu paga 600 e tu ganha 700? É. Aí eu, e o restante? Ele paga gasolina.
Quer dizer, entende? Então, esse é o estilo de vida tipicamente de um materialista. E o rico, nesse sentido, condenado pelas Escrituras, e que Tiago está se apropriando desse sentido aqui, é esse tipo de vida que ele leva, esse estilo de vida materialista. E por último, nós temos o verso 6, o uso corrupto do sistema jurídico por parte do rico, né? Olha só, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Isso significa que quando um ceifeiro, que ele chama aqui, um trabalhador do campo, ia a tribunal porque eles defraudaram o salário deles, ele não ia ganhar, porque eles, compravam aqueles que estavam, aquele procônsul romano, né, com o direito romano, eles compravam, né? Eu te dou um dinheiro aí, mas tu lança esse cara na prisão, mata ele, né? Então, o uso corrupto do sistema, era isso que estava acontecendo, mas, sobretudo, nós temos que ter algo em mente. Deus é o nosso vingador, não nós mesmos. E Ele reservou um dia, para acertar as contas com aqueles que o devem. Entendeu? Às vezes a gente faz essa pergunta, né? A pergunta do Abacuque, do profeta Abacuque: até quando, Senhor? Até quando? Olha esse povo que nos escraviza, olha eles prosperam e nós, o teu povo, estamos aqui. O lamento de Jeremias fala isso também. E às vezes nós podemos cair nessa mesma temática. Olha ali o fulano de tal, eu aqui tentando fazer as coisas certas, não tem um cipó para dar numa gata, mas ele tem. Mas ele prospera, mas ele tem uma casa. Não se preocupem, tudo o que eles têm é isso aqui, tá? Isso aqui que tem prazo de validade, que a traça corrói, a ferrugem consome, as pragas sobrevêm, certo? Mas sabe quem é que nós temos? O Senhor dos Exércitos, que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa petição, que ouve a nossa causa. E naquele dia, quando Ele olhar para mim e para você, Ele vai ver um sangue sobre nós. E Ele vai ver, ao invés de inimizade, ao invés de inimigos, Ele verão filhos. Mas esses que veem a finalidade nisso aqui serão devidamente julgados. Amém? Essa foi a palavra condenatória, com forte traço profético da parte de Tiago, né? Que esses não deviam, esses que confiam nas coisas, nos bens materiais tão somente, eles não deviam fazer isso, porque esse dia vai chegar para eles. Amém? Então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração. Amém? E viver ela quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na outra semana e até o retorno de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.